up one hand. Put up one hand. Say, Jesus, Diga, Jesus, I'm glad I'm here. eu estou feliz por estar aqui. You loved me. O Senhor me ama. You've called me. O Senhor me chamou. I heard your call. Eu ouvi o teu chamado. I'm here, Eu estou aqui, ready to hear, pronto para ouvir, ready to learn. pronto para aprender. Hallelujah. Aleluia. Jesus is alive in me. Jesus está vivo em mim. Amen. For Amém. him. For him. Yeah. Aleluia. You may be seated. Vocês podem se assentar. We're the people of God. Nós somos o povo de Deus. The devil's in trouble. E o diabo tem problemas. We know Jesus. Nós conhecemos He's Jesus. alive in us. Ele está vivo em nós. Is that right? Isso é uma And verdade? that's what Brazil needs. É disto que o Brasil precisa. I love you. Eu os amo. I love Brazil. Eu amo o Brasil. I love the people of Brazil. Eu amo o povo do Brasil. Anybody that's listening by video, E qualquer um de vocês que esteja ouvindo também através do vídeo, I love you too. eu também te amo. And I pray that God will bless you just the same as if you were right here. E eu oro para que Deus possa te abençoar da mesma maneira que se você estivesse nesse lugar. Whoever you are, Independente de quem quer que você seja, wherever you are, aonde quer que você esteja, whatever your problems, independente dos seus problemas, whatever your hunger, independente da tua fome, right now, believe that Jesus Christ will come to you neste momento creia que Jesus Cristo virá a você and that he will meet your need. e que Ele vai vir de encontro à sua necessidade. I come to you in the name of the Lord. Eu venho a vocês em o nome do Senhor. I'm an old man, Eu sou um homem velho, but I'm a happy old man. mas eu sou um homem velho alegre. My wife has gone to heaven, A minha esposa partiu para o céu, so I'm lonely, então eu estou solitário, but I'm happy. mas eu sou feliz. Happy because I have good news for a hurting world. Feliz porque eu tenho boas novas para o mundo que está condoendo-se. That keeps me happy. E isso me mantém alegre. And the purpose of the remaining part of my life E o propósito da parte que ainda permanece e remanesce da minha vida is to help you é de ajudar a você and to help people like you, e ajudar pessoas como você. just people, Pessoas to know how real he is. para saberem o quão Ele é verdadeiro. He loves you. Ele te ama. He paid for you. Ele pagou um He preço died por for você. you. Ele morreu por He você. reconciled you. Ele te reconciliou. He redeemed you. Ele te He redimiu. called you. Ele te chamou. He loves you. Ele te ama. He needs Ele you. precisa de você. You are vital to his plan. Você é vital para os planos dele. Now, we'll be talking about those things this week. E nós estaremos falando concernente a estas questões nesta semana. I see hundreds of you are standing. Eu vejo que centenas de vocês estão de pé. I understand there's many more hundreds outside. E eu entendo que há outras centenas lá do lado de fora. I hope that you can receive what we give you tonight. E eu espero que vocês possam receber aquilo que nós vamos oferecer nessa noite. Now, we're going to be talking this week about Nessa semana nós estaremos falando sobre 7 dynamics that will produce the miracle life in you. 7 dinâmicas que produzirão uma vida de milagre no seu interior. Christianity is a miracle. Cristianismo é um milagre. Pontificates have made a religion out of Christianity. Pontífios têm feito uma religião do cristianismo. But real Christianity is not a religion. Mas o cristianismo verdadeiro não é uma religião. You understand that? Vocês estão me entendendo? So we're talking about real Christianity this week. Então nós vamos estar falando sobre o verdadeiro cristianismo nessa semana.
I've been all over the world Eu tenho estado ao redor do mundo todo, preaching, conducting great crusades in 80 different nations. pregando, conduzindo grandes cruzadas em 80 nações diferentes. All of my life, that's what I've done. A minha vida toda, é isso que eu tenho feito. It's possible that we have seen more people in non-Christian countries come to Christ than anyone who ever lived. É possível que nós tenhamos visto pessoas não cristãs, países não cristãos, se achegando ao Senhor Jesus Cristo do que em qualquer outra época. Shocking to think about that. É chocante pensar sobre isso. It's possible É possível that we may have seen more healing miracles in non-Christian countries than anyone has ever seen. É possível que nós tenhamos visto mais milagres de cura em países não cristãos do que qualquer um outro tenha visto. Not because of our great faith. Não por causa da nossa grande fé. No. Não. Our faith is just like your faith. A nossa fé é igual a de vocês. But because we have preached to so many multitudes of people Mas porque nós temos pregado a tantas multidões de pessoas for so many por years tantos anos, in so many countries, em tantos países diferentes. that's why É por isto. I've been there. Eu já estive lá. I've seen with my Eu eyes. tenho visto com os meus olhos. I'm like John when he wrote his Eu epistles. sou como João quando ele escreveu as suas epístolas. He said, you know where it is? In 1 John. He said, what I have heard, Ele diz em 1 João, aquilo que eu tenho ouvido, what I have seen with my o eyes, que eu tenho visto com os meus olhos, what I have looked upon, aquilo que eu tenho posto os meus olhos sobre, what my hands have handled of the word of life. aquilo que as minhas mãos têm manuseado da palavra de vida, What we have seen, aquilo que temos visto, we bear witness nós somos testemunhas. and show it to you. E mostramos e revelamos a vocês. It is life. É vida. Hallelujah. Aleluia. And then he says again, E então ele diz that novamente, which we have seen aquilo que nós temos and visto that which we have e heard, aquilo que nós temos ouvido, that's what we declare to you, é isto que nós declaramos a vós outros, that you also may have this fellowship with us. para que vocês também possam. For truly, our fellowship is with the Father E na verdade, a nossa comunhão é com o Pai and with his Son, Jesus Christ. e com seu Filho Jesus Cristo. Verse 4. Versículo And 4. I'm telling you all of this E eu estou vos dizendo tudo isto so that your joy may be full. para que a sua alegria seja completa. I told the people in Russia, Eu disse aos queridos na Rússia, because they've been under communism for 70 years, porque eles estavam debaixo do comunismo por 70 anos. and sometimes they're not happy. E algumas vezes eles não estão There's felizes. nothing in communism to make you happy. Não tem nada no comunismo que faz você feliz. I told them, I've come to bring you joy. E eu disse, eu tenho vindo para trazer alegria a vocês. Yeah, God wants us to be happy. Sim, Deus quer que nós sejamos felizes. You notice what the Bible, what the gospel is called? Vocês notam que o evangelho é chamado Good news. Boas Novas. We don't have any bad news for this week in Sao Paulo. Nós não temos notícias ruins para essa semana em São Paulo. Just good news. Nós só temos boas Aleluia. novas. Aleluia. Yeah. 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 Now this will be a heavy week. Agora essa será uma semana pesada e intensa. I wish I could bring to you all that is in my heart, but I'll do my best. Eu gostaria de transmitir tudo aquilo que está no meu coração, mas eu farei o melhor possível. When I start to teach, Quando eu começo a ensinar, I think about miracles and wonderful things that I've seen happen in my life, and I get sidetracked and I tell about those things, and then the time goes away. então quando eu começo a pregar, eu começo a me lembrar sobre milagres e acontecimentos, e eu começo a relatar sobre isso e eu acabo saindo da linha. But we have to tell those things. Mas nós precisamos relatar essas coisas. They are the proof that our Elas são- doctrine works. As provas de que a nossa doutrina funciona. Is that right? É verdade? Hallelujah. Aleluia. All of this week,
we're going to be teaching from the first 4 verses of the book of Acts. Durante essa semana toda nós estaremos ensinando concernente aos 4 versículos do primeiro capítulo de Atos. I think we should read it together. E eu creio que nós precisamos lê-los juntos. In English, these 4 verses are just one sentence. Em inglês, esses 4 versículos são tão somente uma sentença. I think Spanish is about 3 sentences. E eu creio que em espanhol é mais ou menos 3 I sentenças. think we checked it in Russian. I think it's 2 sentences. E eu creio que nós conferimos em russo e é 2 sentenças. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Escrevi ao primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. That's the first verse. Esse é o primeiro versículo. The second verse. Until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandment unto the apostles whom he had chosen. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Now, verse 3. E agora o versículo 3. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. And now, verse 4. E agora o versículo 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, You have heard of me. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Now that may not have sounded very interesting to you. Agora, às vezes, isso não soou muito interessante para você. We've read it. Nós o lemos. You've seen that it's in your Bible. Vocês viram que está aí na Bíblia de vocês. Wherever you're listening, check your Bible. Aonde quer que você esteja me ouvindo agora, cheque a sua Bíblia. Now, this week, we want to pose 7 questions. Agora, durante essa semana, nós queremos considerar 7 questões. Every meeting, there'll be one major question. Para cada reunião, nós teremos uma pergunta, uma questão principal. And we want to offer 7 solutions to those 7 questions E or nós answers. queremos oferecer 7 soluções ou 7 respostas a cada uma dessas perguntas ou questões. These questions and these issues will impact your life forever. Essas questões, essas perguntas, esses tópicos vão impactar a sua vida para todo sempre. If you can get them in you, Se você puder recebê-los no seu interior, you can become all that God has planned for you to be. você pode se tornar tudo aquilo que Deus planejou que você fosse para Ele. If you spell the word miracle, there are 7 letters. Se você soletrar então a palavra milagre, existem 7 letras. I think we're going to have some banners here, aren't we? That tomorrow, or we'll have some banners that will show those 7 letters. E amanhã nós teremos então algumas bandeirolas que vão então apresentar essas 7 letras. Question number 1. Pergunta número 1. What key unlocks the miracle life in you and me? Qual chave abre a vida de milagre em mim e em você? That's what we're going to talk about tonight. É sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite. Tomorrow night, the question, Amanhã à noite, a pergunta é: what makes the Christian faith more than a religion? o que faz da fé cristã mais do que uma religião? The third question, E a terceira pergunta. the first question, what unlocks the miracle life? Primeira pergunta: o que é que abre a porta de milagre? Think of M, the first letter in miracle. This will help you remember it.
Agora pense na primeira letra da palavra milagre, letra M. 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 What unlocks life in us? O que abre a porta em nós? Here's the answer. M. Jesus, our model. Aqui está a resposta. M. Jesus, o nosso modelo. Remember, he's our model. Se lembrem, ele é o nosso modelo. Second letter, I. A segunda letra, I. What makes the Christian faith more than a religion? O que faz da fé cristã mais do que uma religião? Answer, I. The inspiration of his example. A resposta, letra I. A inspiração do exemplo dado por ele. Now you'll remember these all week. Agora vocês vão se lembrar disso durante toda a semana. Third, what brings out God's best in a person? O que faz sair o melhor de Deus numa pessoa é a terceira pergunta. M-I-L-L, our loyalty to his mandate. Letra L, a nossa lealdade ao seu mandato. You understand? Vocês estão entendendo? Next question, next service. A nossa próxima pergunta, a nossa próxima reunião. What happens when we discover how much God loves us? O que acontece quando nós descobrimos o quanto Deus nos ama? Answer. Resposta. His love motivates us to action. A, action. O amor dele nos motiva à ação. Letra A, ação. His love motivates me. O amor dele me motiva. When I find out how much he trusts me, Quando eu descubro o quanto que ele confia em mim, I must respond. então eu preciso corresponder. I respond by doing something about it. E eu correspondo fazendo algo a respeito daquilo. A for action. A para ação. The next letter, G. A próxima letra, letra G. What makes our Christian witness believable? O que faz o nosso testemunho cristão acreditável? Or what gives us as Christians credibility? Ou o que nos dá como cristãos credibilidade? Answer. Resposta. He guarantees our witness. Resposta, letra G. Ele garante o nosso testemunho. Never forget that. Nunca se esqueçam disso. After this week, you'll never forget that. Depois dessa semana, vocês nunca se esquecerão disto. Next letter, R. Próxima letra, letra R. How does Jesus function today in your community? Como que Jesus funciona, atua hoje na sua comunidade? Answer. Resposta. Through royalty. R for royalty. Resposta, letra R. Realeza, através da sua realeza. We are members of the royal family. Nós somos membros da família real. We interpret God. Nós interpretamos Deus. That's how Jesus functions today. É assim que Jesus funciona hoje. The last letter, E. E a última letra, a letra E. The seventh principle. O sétimo princípio. How big can possible be in you? Quão grande possível pode ser no seu interior? That's the best of all. Esse é o melhor de todos. Sunday night. Domingo à noite. Don't forget it. Não se esqueça. How big can possible be in you? Quão grande o possível pode ser no seu interior? Answer E. Experience his unlimited power. Resposta, letra E. Experimente, tenha experiência do seu amor, do seu poder infinito. This is going to be a rich week. Essa será uma semana rica. The first verse says, all that Jesus began to do and teach. O primeiro versículo do livro de Atos, capítulo 1, diz todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. He is our model.
Ele é o nosso modelo. Who is your model? Quem é o teu modelo? What energizes you? O que traz energia para você? What is your concept of successful living? O que é o seu conceito de viver com sucesso? I recommend that we imitate our model, Jesus, and continue doing all that he began to do. Eu recomendo que nós possamos imitar o nosso modelo Jesus e que nós possamos fazer tudo aquilo que ele começou a fazer. The most fundamental concept in Christianity is the miracle life in us. O conceito mais fundamental no cristianismo é a vida de milagre em nós. The most fundamental posture for us to adapt today as believers is this. A postura mais fundamental para nós nos colocarmos é a seguinte: What Jesus began, we continue. o que Jesus começou, nós continuamos. If that doesn't govern and guide and pilot the ship of faith or the boat of the gospel, then we're off course. Se isso não governar, não orientar esse navio da fé, esse barco do evangelho, então nós estamos fora de linha. What are we here for? Por que estamos aqui? What are you here for? Por que vocês estão Just aqui? to warm a bench Só para esquentar um banco and bring your tithes e trazer os seus dízimos and have a ritual? e ter ritual? No. Não. No. Our purpose in being here O nosso propósito em estar aqui is to imitate our model. é de imitar o nosso modelo, Follow Jesus. seguir a Jesus, Continue what Jesus began. continuar aquilo que Jesus iniciou, Experience what he experienced. experimentar aquilo que ele experimentou. Now that sounds like preacher talk. Agora isso está parecendo conversa de pastor. No, come on. Don't put me on a pedestal as a preacher. Por favor, não me coloque no pedestal como um pregador. Nobody wants a preacher. Ninguém quer um pregador. I know that. Eu sei disso. I'm up here talking loud. Eu estou aqui em cima falando em tom alto de voz. People don't like to be yelled at. Pessoas não gostam que você grite a But elas, listen to me. mas ouçam-me. I'm an old man. Eu sou um homem I'm velho excited about this. e eu estou entusiasmado com And I isso. want to help you. E eu quero vos ajudar. We are here for a purpose. Nós estamos aqui com um propósito definido. And our purpose begins with the first sentence in the book of Acts. E o nosso propósito começa com a primeira sentença do livro de Atos. Look, think about this. Pensem a respeito disso. Here's my New Testament. Aqui está o meu Novo Testamento. Here are 4 accounts of the gospel of Jesus Christ. Aqui existem 4 evangelhos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Have you got 4 in your Bible? Vocês têm 4 na Bíblia de vocês? You have Mark, you have Matthew, Vocês têm Mateus, Marcos, Luke, Lucas, John. João. You have them in your Bible. Vocês os contêm na sua Bíblia? Okay. Have you ever noticed right after that you have another book that's called The Gospel According to You? Aí logo depois você tem um evangelho segundo você. Do you know, is that in your Bible? Está escrito aí na sua Bíblia? The Gospel According to You. O evangelho segundo você. Oh, excuse me, I got the wrong name. Ah, me desculpe, eu usei o nome errado. It's called the Acts of the Apostles. É, os Atos dos Apóstolos. That's us. Isso somos nós. Say, that's me. Diga, sou eu. Apostles? Apóstolos. That's a big name. You'd be proud to call yourself apostle. Esse é um grande nome. Você teria orgulho de se denominar apóstolo. No, preachers have made us scared of that word. Não, os pregadores têm nos feito amedrontados desta palavra. It means the ones he sent. Significa aqueles que ele enviou. Has he sent you any place? Ele enviou vocês? Oh, you say, no, I'm not that holy.
Aí você diz, não, eu não sou tão santo No, assim. I'm just a Christian. Não, eu sou só um cristão. The preacher, God sent the preacher. O pregador, Deus enviou o pregador. Are you sure? Você tem certeza? Has he sent you anywhere? Ele enviou você a algum lugar? I remember a guy in the Bible. Eu me lembro de um homem na Bíblia. He was naked. E ele estava nu. He was stupid. Ele era estúpido. He cut his own flesh with rocks. E ele estava cortando o seu próprio corpo com pedras. Nobody liked him. Ninguém gostava dele. He was out in the tombs. E ele estava lá em meio aos túmulos. People were afraid of E him. as pessoas tinham medo dele. Jesus came. E Jesus veio Said, I like you. e diz, eu gosto de você. You look terrific to me. Você parece terrífico, maravilhoso para mim. Hallelujah. Aleluia. You look good to me. Você realmente parece um bom camarada para I'm mim. going to get the devils out of you. E eu vou tirar esses demônios de você. You'll make me a good witness. E você vai ser um bom testemunho para And mim. I've got a big plan for E you. eu tenho um grande plano para você. And some of the disciples must say, oh, you haven't got a big plan for me. What are you doing with me? Not him. He's no good. E aí alguns dos discípulos disseram, mas o senhor não tem um plano para mim? Eu sou uma pessoa boa, ele não vale nada. Jesus said, just wait a minute. E Jesus disse, espera só um minutinho. He made the devils come out of him. E ele então expulsou os demônios And dele. he told his followers, go get him some clothes, dress him, give him a bath and dress him up. E então ele disse àqueles que o seguiam, venham, deem um banho nele, coloquem roupa nele. Did you ever do that to someone crazy? Vocês já fizeram isso a alguém que está louco? I have many times. Eu já o fiz várias They vezes. come to our meetings, Eles vêm às nossas reuniões half naked, quase nus, crazy, loucos, screaming, gritando, and the devils come out of them. e os demônios saem de suas vidas. Poor devil. Coitado do Because diabo. when we come to town, the devil's in trouble. Porque quando nós chegamos à cidade, o diabo está tendo sérios problemas. Are you hearing me? Vocês estão me Because entendendo? Jesus is in us, Porque Jesus está em nós, doing the same things that he did before they crucified him. fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes que o And crucificaram. I've seen him healed. E eu tenho visto They curando. try to come up the steps to testify. E eu tenho visto alguns tentando subir as escadas para darem seu testemunho. The ushers won't let him up. They say, no, it's a crazy man. E os diáconos não deixam que eles subam, porque eles dizem, não, ele é um homem louco. It's happened many times in our meetings. Já aconteceu inúmeras vezes nas nossas reuniões. And often I'll go look at them myself to see if they're crazy or what. E algumas vezes eu vou lá para olhar eu mesmo, para ver se eles são loucos ou o quê. I remember one in Kikuyu land. E eu me lembro de um na terra de Kikuyu. Kikuyu land. Yeah. And he was crazy for 14 years. E ele estava louco há 14 anos. Long hair, Cabelos longos, ugly, feio, fleas in his hair, com piolho no cabelo, almost nothing to cover his nakedness. quase nada para cobrir a sua nudez, Long beard, uma barba comprida, greasy and dirty. todo sujo, oleoso. But the devils went out of him. Mas os demônios saíram They dele. wouldn't let him come up. Os demônios não queriam permitir. No. The preachers wouldn't, the ushers wouldn't let him come up the steps. E então os diáconos não permitiam que ele subisse as escadas. I looked, who is that? E eu olhei e disse, quem é aquele lá? I looked, Eu olhei, I looked closer. e eu olhei novamente. I went over. E eu fui até I lá. saw in his eyes. E eu pude ver nos That olhos wasn't dele a crazy man. que ele não era um homem louco. That was a new man. Aquele era um homem novo. Hallelujah. Aleluia. No, he had peace. Agora ele tinha paz. Yeah. That's what God does to É people. isso que Deus faz com as I pessoas. said, let him up. He's okay. Eu disse, podem deixar ele subir, está tudo Greasy, bem. dirty. Estava todo sujo, oleoso. I looked at him. E eu olhei para ele. I said, I love you. E eu disse, eu te amo. You're beautiful. Você é lindo. Look at you. Olhe para você You're a mesmo. handsome man. Você é um homem simpático. I love you. Eu te amo. I said, give me a hug. E eu disse, me dê um abraço. And the people clapped E as pessoas because he aplaudiram was so dirty. porque ele estava tão sujo. I hugged him. E eu o I abracei. took him to the shoulders. E eu peguei pelos I ombros. said, look at you. E eu disse, olhe para I você. said, hey, Ei, you're my brother. você é meu irmão. Your father and my father are the same. O teu pai e o meu pai são o mesmo. I knew that was important in the tribe where they practiced polygamy. E eu sabia que isso era importante naquela tribo onde eles praticavam poligamia.
Your father and my father are the same. O teu pai e o meu pai são o mesmo. Smile. E ele sorriu, He hugged me again. e ele me abraçou And he novamente, gave his testimony. e ele deu o seu testemunho. You know what I did in that city? Sabe o que eu fiz naquela cidade? Every night I preached. Cada Oh, noite que eu preguei. I Não, got peraí, ahead of só um my- minuto. See, I'm telling a story now. Aí, já comecei a contar uma história. And the clock is running. E o relógio tá But I got to tic-tic-tic. tell you this story. Mas eu tenho que contar essa história. The next day I came back. No próximo dia eu wait, voltei. No, Não, I não, told não. the preachers. Então eu disse para o I told pregador, the preachers, I said, take this guy. eu disse, pegue esse rapaz, Take him and give him a good bath. levem-no e deem um bom banho nele. Wash him good. Lavem ele bem mesmo. Cut his hair. Cortem o cabelo dele. Fix him up. Make him look nice. Arrumem ele. Façam com que ele tenha uma boa Buy aparência. him some nice clothes. Comprem algumas roupas boas para And ele. get the most beautiful necktie you can find in town. E encontrem a gravata mais bonita que vocês puderem achar na cidade. He's a gift to the church. Ele é uma dádiva à igreja. Let God put a pretty bow on his gift. Deixa Deus colocar um laço bonito nessa dádiva que ele tem à And they igreja. did that. E eles assim o And fizeram. the next day when I walked up on the platform, E no outro dia, quando eu subi a plataforma, I looked at the preachers, eu olhei aos pregadores, nice preachers. pregadores I simpáticos. thought, wait a minute. I Eu looked disse, again. só um minutinho. Eu olhei novamente. Ah, Ah, that was karaoke. ali está Karaoke. 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 I looked at him. Eu olhei para I ele. said, karaoke, is that you? Eu disse, Karaoke, é você? And he came running to me and put his arms around E me. ele veio correndo até a mim e colocou os seus braços It ao was meu redor. karaoke. He was Karaoke. beautiful. Lindo, Beautiful. lindo. Hallelujah. Aleluia. That crazy man in the Bible. Aquele homem louco na Bíblia. Jesus healed him. Jesus o curou. The demons went out of Os him. demônios saíram dele. He made his disciples get some clothes. E ele fez com que seus discípulos dessem roupa a ele. That's what I did. E foi isso que eu We're fiz. supposed to continue what Jesus started. Nós devemos continuar aquilo que Jesus deu início. That's what a Christian is. É isto que é o cristianismo. Do the things that Jesus began to do and teach. Fazer as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. And then Jesus said, and then the town came out and saw him, Então a cidade veio para ver aquele homem, clothed and in his right mind, de roupas e sanamente, sitting at the feet of Jesus, sentado aos pés de Jesus, healed and beautiful, curado e lindo, with peace. com paz. There's no joy like bringing peace to somebody who's confused. Não há alegria maior do que trazer paz a alguém que está confuso. And so this guy, so Jesus was ready to go and continue his mission. Então Jesus estava pronto para continuar e dar sequência à sua missão. And this guy said, I'm going to go too. E esse homem diz, eu também vou. Everywhere I go, people want to go with me. E aonde quer que eu vou, pessoas querem ir comigo. If I'm in America, they want to go with me overseas. Se eu estou na América, eles querem ir comigo a outros If países. I'm overseas, they want to go with me to America. E se eu estou em outros países, eles querem ir comigo até a América. I don't blame them. E eu não os culpo. I'm a wonderful person. Eu sou uma pessoa It's maravilhosa. good to go with me. É bom andar comigo. I do happy things. Eu faço coisas felizes, I help alegres. people. Eu ajudo It makes you pessoas. feel good. E faz com que você se This sinta bem. guy said, I want to go with you. E esse homem diz, eu quero ir com você. Jesus said, no, 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 no. E Jesus, não, 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 You não. can't do it Você não pode fazer. because I've got plans for you. Porque eu tenho planos para você. Oh, friends, I'm here to preach to you this week. Before the end of the week, you're going to discover God has big plans for you. Queridos, eu quero vos dizer que antes do término dessa semana, vocês vão entender que Deus tem grandes planos para Aleluia. cada um de vocês. Yes, Aleluia. yes. Yes. He said, look, I've got 10 towns over there in an area, they call it the Decapolis. Ele disse, eu tenho 10 cidades por aí na área que eles chamavam de Decápolis. Said, I want you to go be my messenger to all those 10 towns. E ele disse para ele, eu quero que você seja o meu mensageiro a cada uma daquelas 10 cidades. The pontificate said, no, he's not qualified. E o pontífice disse, não, ele não é qualificado. Jesus said, yes, he's experienced my life. E ele disse, sim,
ele experimentou a minha He vida. can be my witness. Ele pode ser minha testemunha. That's the most important ministry that a Christian can have. Esse é o mais importante ministério que um cristão pode ter. Be my witness. Ser minha testemunha. Don't sound like me. I sound like a preacher. And nobody wants a preacher. Não soem como eu estou soando como um pregador. Ninguém quer um pregador. Nobody wants someone yelling at you all the time like I'm doing right now. Ninguém quer uma pessoa gritando com os outros como eu estou fazendo com vocês nesse momento. They want you. Eles querem você. You. Eles querem você. You don't yell at people. Você não grita com as pessoas. You don't jab your finger at people like we preachers do. Você não fica apontando os dedos nas pessoas como nós, os pregadores, o You fazemos. smile Você sorri. and you're happy. E vocês estão And you're felizes. one of them. E vocês são um They'll deles. listen to you. Eles vão dar ouvidos a vocês. They'll believe you Eles vão acreditar em vocês. when you believe you. Quando vocês acreditarem em vocês. Do you believe you? Você acredita em você? You are important. Você é importante. Your witness is the power of God. O seu testemunho é o poder de Deus. When you tell what Jesus has done for you, Quando você relata aquilo que Jesus fez por você, the Holy Ghost will accompany those words, então o Espírito Santo vai acompanhar essas palavras. and unbelievers will become believers E os não crentes vão crer, because you believe in what you're saying about Jesus, porque você crê naquilo que você está falando a respeito de Jesus. and you believe it because it happened to you. E você acredita porque aconteceu com você. Wow! That means hallelujah. Isso significa aleluia. Say wow. Diga uau. Add a new word to Portuguese vocabulary. Agora eu estou acrescentando uma nova palavra ao vocabulário do português. Hallelujah takes too long to say. Aleluia é muito longo, gasta tempo demais But para you can falar. say wow. Você real pode quick. dizer uau bem rápido. Say it again. Diga novamente. Yeah. Good. Wonderful what God can do for us. É maravilhoso o que Deus pode fazer por nós. And when you tell that, E quando você relata isso, that's your gospel. esse é o seu evangelho. Mark wrote his gospel. Marcos escreveu o evangelho dele. Luke wrote his gospel. Lucas escreveu o evangelho dele. You're writing your gospel every day. E você está escrevendo o seu evangelho a cada dia. Yeah. By what you do and what you say and what you think. Pelo que você faz, pelo que você diz, pelo que você pensa. Mark's gospel concerns how he found the Lord. O evangelho de Marcos fala sobre como ele encontrou o Senhor. What Jesus did for him. O que Jesus fez por ele. What he witnessed Jesus doing to other people. Aquilo que ele testemunhou que Jesus estava fazendo a outras pessoas. You're writing your gospel. Vocês estão escrevendo os seus How did evangelhos. Jesus come to you? Como que Jesus veio a vocês. What have you seen him do for other O people? que vocês têm visto ele fazer a outras pessoas. That's your gospel. Este é o teu evangelho. Tell it. Diga isso. There's power in it. Há poder neste evangelho. God's power is in me. O poder de Deus está em mim. I'm saved. Eu sou salvo. God's power can be in you E o poder de Deus pode estar em and você. save you. E pode salvar That's você. the ministry of a Christian. Esse é o ministério de um cristão. That's a dynamic of Christianity. Isso é uma dinâmica do cristianismo. You believe that? Vocês creem The nisso? life of Jesus in us. A vida de Jesus em nós. Hallelujah. Aleluia. Yeah, hallelujah. Yeah. See, it works. It makes you feel good. Tá vendo? Funciona. Faz com que você se sinta bem. True Christianity is a miracle. O verdadeiro cristianismo é um milagre. 7 letters in the word miracle. 7 letras na palavra milagre. 7 basics about miracle Christianity. 7 princípios básicos sobre o milagre do cristianismo. 7 fundamentals of faith. 7 fundamentos da fé. 7 facts for you to live by. 7 fatos dos quais você deve viver sobre eles. The first one, O primeiro, Jesus, our model, M. Jesus, o nosso modelo, M.
inspiration of his example. E inspiração do seu exemplo. M-I-L, third letter, loyalty to his command. Terceira letra, L, lealdade ao seu mandato. A, action to do his will. A, ação para fazer a sua vontade. G, his guarantee of me. G, a garantia dele por trás de mim. R, I am royalty. R, eu faço parte da realeza. The devil knows me. O diabo me conhece I'm in the big family. e eu faço parte da grande família. Oh, before the end of this week, you're going to be dancing to that. E antes do final dessa semana, vocês vão bailar diante desse And fato. E, my experience. E é a minha experiência. I know Eu sei. because I've experienced it. Eu sei porque eu tenho experimentado. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? This week, Nessa semana, you will be like Peter and John walking with the Lord. vocês serão como Pedro e João caminhando com o Senhor. You will be like Mary sitting at his feet learning of Jesus. Vocês serão como Maria, sentado aos seus pés, aprendendo a respeito de You will Jesus. be like the multitude that listened to his words and were lifted and blessed and changed. Vocês serão como as multidões que ouviram as suas palavras e foram erguidos e foram mudados. You will be like the believers after Jesus rose from the dead. Vocês serão como aqueles que creram após Jesus ter ressurreto dentre os For mortos. 40 days he came and ministered to them and talked to them. That's the way you'll be. Por 40 dias ele veio e ministrou a eles, e assim será com vocês. You will be refreshed by a greater understanding of your own life and of your own ministry. Vocês serão refrigerados, abençoados, com novo entendimento sobre a sua própria vida e o seu próprio ministério. Your faith will be stronger. A sua fé será mais Your forte. hope will be brighter. A sua esperança será mais forte, mais Your intensa. love will be deeper. O seu amor será mais profundo. Your life will be fuller. A sua vida será mais cheia. Hallelujah. Aleluia. Colossians chapter 1, verse 27 is a fundamental verse for this number one lesson. Colossenses 1:27 é um princípio fundamental para essa primeira questão, essa primeira pergunta. See, this first lesson concerns the greatest revelation in Christianity. Essa primeira lição, então, tem a ver com a maior revelação do cristianismo, a maior de todas as revelações. Did you hear that? Vocês ouviram I isso? said tonight Eu disse, concerns nessa noite, the greatest revelation in Christianity. estamos falando sobre a maior de todas as revelações do cristianismo. What is the revelation? O que é a revelação? Jesus in you. Jesus em você. Now, we bat our eyes and say, yes, hallelujah, yes, I believe. Sim, nós piscamos com os olhos e dizemos aleluia, eu creio nisso. Wonderful. Maravilhoso. Tonight, we want to focus on Nessa noite nós queremos focalizar what made that possible. o que fez com que isso fosse possível. How can it be that Jesus Christ can come into us? Como pode ser isso, que Jesus Cristo pode vir a estar em nós? Now, here's the scripture. Aqui tem, então, as escrituras. Colossians 1, Colossenses 1, verse 26 to 28. versículo 26 a 28. It's called by Paul a mystery. É chamado por Paulo de um mistério. Now, there's lots of mysticism in this great nation, Agora existe muito misticismo nesta grande nação. but that's not what we're talking about. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Listen, Ouçam. the mystery which has been hid from ages and from generations. Think of that. Pense sobre isto. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. I want you to mark that verse in your Bible, Eu quero que vocês marquem esse versículo nas suas because Bíblias. tonight and tomorrow night, both, you're going to be going back to that verse, rethinking the significance of it.
Porque nessa noite e amanhã à noite nós estaremos voltando a esse versículo para considerarmos o significado dessas A little palavras. brief preview Agora um preview bem leve, Look. resumido, so that you can come along with me in this learning. para que vocês possam me acompanhar nesse processo de ensino. Look at me a minute. Olhem para mim agora por um God minuto. created Adam and Eve Deus criou Adão e Eva like him, como ele, like him. como ele, Both of them ambos in his image, na sua imagem, like him. como ele. You believe that? Vocês creem nisto? Satan came, Satanás veio, lied to them, mentiu a eles, deceived them, os enganou. and they both E ambos they both contradicted what God told them. contradizeram aquilo que Deus havia falado. He gave them everything, Ele deu a eles tudo, but said, "Here's a tree. mas ele diz: aqui está uma Don't árvore, eat of that tree. não coma desta árvore. When you eat of that tree, you'll die." Quando comerdes desta árvore, morrereis. Satan said, Satanás diz: "Eat it. coma, It'll make you smart, vai fazer de você esperto, and you won't die." e você não vai morrer. They ate it. E eles comeram. And that's the beginning of our problem. E este é o início do nosso problema. Now look, God says this in essence to you and me. Agora observem, Deus diz isto para mim e você na essência. I love you. Eu te amo. I created you like me. Eu te criei como mim, como a minha pessoa. Can you accept that? Vocês podem aceitar isto? See, we are like God. Vejam, nós somos como Deus. If you have a child, Se você tem uma criança say, "Oh, little Johnny looks just like his daddy. e vocês dizem: o Joãozinho parece exatamente como o pai dele. Little Helen looks just like her mother." A pequena Helena parece exatamente como a mãe dela. Do you say, "Oh, no, 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 Johnny and Helen are not worthy to be like their mama and papa"? No, 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 no. Aí você diz: não, Joãozinho e Helena, eles não têm a preciosidade e o valor para serem como seus pais. No, you're proud. Não, você é orgulhoso. Say, "Yes, yes." Sim, Has a nose just like mine. tem o nariz exatamente como o meu. The little eyes are just like his daddy's. Os olhos são igualzinhos aos olhos do pai. Now come on, you're just like God. Agora ouçam-me, vocês são exatamente como How Deus. does God feel about you? Como é que Deus se sente a seu respeito? I could preach a whole sermon giving you scriptures proving to you how God delights in you. Eu poderia pregar um sermão por inteiro dando várias escrituras sobre como Deus tem prazer com He's você. proud of you. Ele tem orgulho de He você. loves you. Ele te ama. Accept that. Aceitem isto. Stop being scared. Parem de ter medo. Stop being superstitious. Parem de ser supersticiosos. Stop crawling. Parem de Stand engatinhar. up. Fiquem de pé. Be a child of God. Sejam um filho de Deus. Hallelujah. Aleluia. Be what God paid for. Hallelujah. You're paid for. Um preço já foi pago por A você. big price was paid to lift you out of the devil's clutches as a comrade with God. Um grande preço foi pago para tirar você, resgatar você das garras do diabo, para que você pudesse ser como um camarada de Deus. Don't deny what God has done. Não negue aquilo que Deus tem feito. Don't condemn what God paid so much to redeem. Não condene aquilo que Deus pagou um preço tão alto para redimir. He loves you. Ele te ama. He created you. Ele te criou. He believes in you. Ele crê em His você. life is in you. A vida dele está em His você. power is in O you. poder dele está em você. We've got to believe it. Nós temos que crer nisto. Say, "I'm coming." Say, "I'm coming. Diga: eu estou indo. I'm coming." Estou indo. Hallelujah. Aleluia.
I'm feeling better. Estou me sentindo melhor. The devil's losing me. O diabo está me perdendo. He's lied to me. Ele mentiu para mim. He's tried to keep me down. Ele está tentando me manter no chão. But I'm slipping loose. Mas eu estou saindo fora. I'm going to stand up tall. E eu vou me colocar de pé, bem alto. I'm going to be all God designed me to be. E eu vou ser tudo aquilo que Deus objetivou que eu fosse. Snap your eyes and look at the devil between the horns and say, "You've lost me." Agora fecha seus olhos, abre novamente, olha no meio do chifre do diabo e diz: você já me perdeu. Yeah. Hallelujah. Aleluia. Wow. The mystery which has been hid from ages and generations, O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, but now is made manifest to his saints. agora, todavia, se manifestou aos seus santos. I wish Paul hadn't have said saints, because everybody say, "Oh, I'm not a saint." Eu preferiria que Paulo não tivesse falado santos, porque todo mundo está dizendo: eu não sou um santo. I wish it had just said people. Eu gostaria que ele tivesse dito simplesmente pessoas. I'm a people. Eu sou uma pessoa. I don't know if I'm a saint or not. The Pope hasn't said I'm a saint yet. Eu não sei se eu sou um santo ou não. O Papa ainda não disse se eu sou um santo ou não. But I'm a people. Mas eu sou uma pessoa. Yeah? Sim, It's now made manifest to his people. agora se manifestou ao seu povo. Because God wanted to make known to them how rich his power is in them. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério neles. Which is, he's going to explain it now. Que é, e ele agora vai nos explicar. What is it? Look close, see if your Bible's got that. Agora olha na sua Bíblia, vamos olhar de perto para ver se está aí. Which is what? Isto é o que? What is it? O que é? Is it in your Bible? Está aí na sua Bíblia? What does it say? O que diz aí na sua You Bíblia? see it? Vocês conseguem ver? Christ in you, Cristo em vós, the hope of glory, a esperança da glória, whom we preach, o qual nós pregamos, and whom anunciamos, you witness about. a quem nós damos testemunho, A mystery. um mistério. Abraham didn't understand it. Abraão não entendeu isto. Elijah didn't know anything about it. Elias não sabia nada a respeito disso. Moses didn't know anything about it. Moisés não sabia nada a respeito Not disso. a thing. Nada. David, the psalmist, didn't know about it. Davi, o salmista, não sabia a respeito It's disso. hidden from generations past. Estava oculto de gerações passadas. But now it's made manifest to his people, Mas agora é feito manifesto ao seu povo. which is Christ in you. Isto é, Cristo em vós. Question for this lesson tonight and tomorrow night. A pergunta para esta noite e para a noite de amanhã. What price was paid to make this possible? Qual o preço que foi pago para que isto pudesse acontecer? When did this experience, when could this experience first take place? Quando que essa experiência poderia acontecer em primeiro lugar? I'm telling you, if you get this week under your belt, the devil won't be able to touch you anymore. Eu quero vos dizer, se vocês receberem tudo aquilo que Deus tem para nós nessa semana, no espírito de vocês, o diabo não vai poder tocar vocês. It is true. É a pura verdade. It is truth that makes you free. E é a verdade que vos liberta. You can pray and fast for months, but if you're spooky, if you're superstitious, if you don't know truth, you'll still be superstitious. Se você ora, jejua, mas você é uma pessoa supersticiosa
e não dá lugar à verdade, você vai continuar sendo But if supersticiosa. you know truth, Mas se você conhecer a the truth verdade, will make you free. a verdade te libertará. I'm not afraid of the devil. Eu não tenho medo do diabo. The devil is tormented when T.L. Osborne comes to town. O diabo é atormentado quando T.L. Osborne chega à cidade. Because I'm the boss. Porque eu sou o dono, o patrão na He's a situação. fake. Ele é uma farsa. He knows that. E ele sabe disso. He knows who I am. Ele sabe quem eu sou. Poor devil. Coitado do diabo. I like it. Eu gosto. I am glad Jesus defeated him forever for me. E eu estou muito feliz porque Jesus já o derrotou para todo sempre por mim. I didn't do it. Eu não fiz. I didn't do it. Não foi eu quem o fiz. He did it. Ele o fez. I didn't even want it. E eu nem o queria. I didn't know to want it. Eu não sabia que eu poderia querer. He wanted me so much Ele me queria tanto that he gave his life to save me. que ele entregou a sua própria vida para me I salvar. didn't pray for salvation. Eu não orei por salvação. He came to a world that didn't ask for him. Ele veio até um mundo que não pediu por ele. We're not saved today because we made a decision to be saved. Nós não estamos salvos hoje porque nós fizemos a decisão de sermos salvos. We're saved today because God made a decision. I'm not going to give up on you. If I have to die for you, I'm not going to quit until I rescue you and bring you to myself. Nós estamos salvos porque Deus tomou uma decisão e Ele decidiu que Ele não iria descansar até que Ele nos tivesse e nos resgatasse. Never forget that. Nunca se esqueçam disso. A mystery. Mistério. Christ in you, Cristo em vós, hidden from Moses. oculto a Moisés. You're closer to God than Moses could be. Você está mais próximo de Deus do que Moisés poderia estar. You read the prophets in the Old Testament and say, oh boy, they're great. Você leu sobre os profetas no Velho Testamento, você diz, puxa, cara, eles eram demais. They didn't have what you have. E eles não tinham o que você Christ tem. was not in them. Cristo não estava neles. God could not be in them. Deus não podia estar He neles. was with them. Ele estava com His eles. spirit overshadowed them. O Espírito dele estava sobre He eles. anointed them. Ele os ungiu. They were servants of God. Eles eram servos de Deus. They knew nothing about this mystery of God through Jesus coming and making his home in us human people. Mas eles não sabiam nada concernente a esse assunto de que Deus, através de Jesus Cristo, poderia habitar em nós, seres humanos. We're rich. Nós somos ricos. We're blessed. Nós somos abençoados. We have discovered the mystery. Nós temos descoberto o mistério. And we walk with Christ alive in us E nós today. caminhamos com Cristo vivo conosco hoje. But what price was paid for that? Mas qual o preço que foi pago para isto? When did this experience begin? Quando foi que essa experiência iniciou? The Bible says in John 1:14, A Bíblia nos diz em João 1,14: the Word, God, was made flesh and dwelt among us. O verbo, a palavra, foi feito carne e habitou em meio a nós. He came in Jesus, Ele veio em Jesus, dwelt among us, habitou em meio a and the nós. Bible says E a Bíblia nos diz we looked at him, que nós olhamos para we ele, beheld him. nós o retivemos. Another verse says, Outro versículo nos diz, see if your Bible has it, in John chapter 1. vê se a Bíblia de vocês contém isso no livro de João, Verse 18. 18. João 1:18. No one, don't say man,
No one has seen God at any time, Ninguém jamais viu a Deus. but the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No one had seen God, Ninguém jamais viu a Deus, but when Jesus came, mas quando Jesus veio, he demonstrated God. ele demonstrou Deus. Now that's what you do. Agora é isso que vocês fazem. Jesus has come to live in you, Jesus veio para habitar em vocês. and now you can demonstrate God. E agora vocês podem demonstrar a Deus. Now he lives in you. Agora ele habita em vocês. Can you accept that, or would you prefer to just have religion? Vocês podem aceitar isso ou vocês preferem simplesmente a religião? Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? I'm coming back to that thought. Eu estou voltando a este pensamento. Matthew 1:23. Mateus 1:23. Call his name Emmanuel. E ele será chamado Emanuel. Why? Por quê? Because that means God with us. Que quer dizer Deus conosco. Hallelujah. Aleluia. But Paul said this mystery is even more wonderful. E Paulo está dizendo que esse mistério é ainda mais maravilhoso. It's Christ in us. É Cristo em nós. Say, I accept it. Diz, eu aceito isto. A lot of miracles happened where the Gospels joined with the Acts of the Apostles. Muitos milagres aconteceram quando os evangelhos se juntaram, se uniram aos atos dos apóstolos. Now remember that. Agora se The lembrem disso. Gospels Os of evangelhos Jesus. de Jesus. What Jesus did. O que Jesus fez. And then comes the book of Acts. E então vem o livro de Atos. What people did. O que as pessoas, o povo fez. People who imitated him. Pessoas que o imitaram. The early church was born A igreja primitiva nasceu wanting to be like Jesus. desejando ser como Jesus. You want to be like Jesus? Vocês querem ser como Jesus? You're called to be like Jesus. Vocês foram chamados para serem como Jesus. You're his offspring. Vocês são fruto dele. You're royalty. Vocês são realeza. Hallelujah. Aleluia. I'll come to that this week. Eu vou chegar a isto nessa semana. The early church, Jesus finished his ministry Jesus terminou o seu ministério and then died for us e então morreu por nós and then rose from the dead, e então ressurgiu dentre os mortos sent back his Holy Spirit, e enviou de volta o seu Espírito and Santo. that's the mystery. E este é o mistério. And in some mysterious way, E de uma maneira misteriosa, God comes down then to live in us like he had lived in Jesus of Nazareth. Deus desce então para habitar em nós, como ele habitou em Jesus de Nazaré. God came first in flesh, Deus veio primeiro na carne, in a Jew from Nazareth. em um judeu provindo de Nazaré. But now he has come to Sao Paulo in flesh, Mas agora ele tem vindo a São Paulo em carne, in an American from Tulsa, num americano de Tulsa, okay? ok? Or in a Brazilian from Rio. Ou num brasileiro do Rio de Janeiro. Yeah. Sim, But God comes in flesh mas Deus vem na carne the same way that he came in Jesus. da mesma maneira que ele veio em Jesus. But religion has made it so complex that we can't keep it simple. Mas a religião tem feito tão complexa que nós não somos capazes de mantê-lo simples. This study tonight is about that. Este estudo nessa noite é concernente a isto. At this pivotal junction of the Gospels of Jesus and our gospel. É This junction. sobre esse ponto de junção entre os evangelhos de Jesus e o livro de Atos. Or the gospel of Jesus O and the evangelho de gospel of us. Jesus e o nosso evangelho. Hey. Look in your Bible. Dê uma olhada na Bíblia de Look at the vocês. book of Acts. Dê uma olhada no livro de Atos.
This might surprise some of you. Isso pode surpreender alguns de vocês. It doesn't have any ending. Não tem fim. Check it. It don't have any ending. Pode dar uma checada, não tem fim. Look and see in your Bible. See if your Bible's printed right. Podem olhar aí. Dê uma olhada na Bíblia de vocês. There's no ending to Acts. Não tem um fim para o livro de Atos. It don't say amen or anything. Não diz amém ou coisa alguma dessa natureza. Why? Por quê? Because we're part of the book of Acts. Porque nós fazemos parte do livro de Atos. There's no ending. It goes right on through our lives. Não tem fim, continua e passa pelas nossas If vidas. they were writing the book of Acts today, Osborne would be in it. Se eles estivessem escrevendo o livro de Atos hoje, Osborne estaria neste But I livro. wasn't born yet. Mas eu ainda não tinha nascido naquela época. Suarez wasn't born yet. O Soares ainda não tinha nascido naquela he's not in época. there. Então ele não consta ali. But it's our book. Mas é nosso livro. There's no end to it. Não tem um fim para este livro. Search your Bible when you get home. Dê uma olhada através da sua Bíblia quando você chegar em All casa. of the other books have an ending. Todos os outros livros têm um fim. It's the only book in the New Testament that doesn't have an ending. É o único livro no Novo Testamento que não tem um final. Because it's our book. Porque é o nosso livro. Who's in the book of Acts? Quem está no livro de The Atos? followers of Os Jesus. seguidores de Jesus The Cristo. followers of Jesus. Os seguidores de What did Jesus. they do? O que eles fizeram? They took his name. Eles pegaram do nome They dele, took his nature. tomaram da sua They natureza, took his Holy Spirit. tomaram do seu They Espírito took Santo, his life. tomaram da sua And they vida. went out and did what he did. E eles saíram e fizeram aquilo que ele havia And here feito. they went to the meeting place where they had prayer. E aqui eles foram ao lugar de reuniões, onde eles tinham reuniões de oração. Third chapter of Acts. No terceiro capítulo do livro de And Atos. Peter says to John, E então Pedro se dirige a João e hey, diz, John, you remember Jesus said we could do it if we believe. e ele diz, ei, João, você se lembra? Ele diz que nós podemos fazer qualquer coisa se nós crermos. See that cripple? Está vendo aquele aleijado ali? Let's start there. Vamos começar por He ali. said we could do it. Ele disse que nós poderíamos fazê-lo, Let's do então vamos He's fazê-lo. alive. Ele está vivo Peter said, okay. John said, okay. e João disse, tudo bem. So they took him by the hand Então eles o and tomaram pela said, we mão don't have money. Money's not what you need. e eles disseram, nós não temos dinheiro e dinheiro não é o que você precisa. But we've got what you need. Mas nós temos aquilo que você precisa. What we've got will heal anything. O que nós temos vai curar qualquer coisa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive in us. Jesus está vivo em nós. He's come back from the dead. Ele voltou de meio aos mortos. Hallelujah. Aleluia. And he sent back his Holy E Spirit. ele enviou de volta o seu Espírito Santo. Young man, I'm sorry you've been here all this time. Meu jovem, eu sinto muito que você tem estado aqui esse tempo todo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, coloca-te de pé e anda. And they took him by the hands, E eles o tomaram pelas mãos, pulled him up, o puxaram. and immediately his feet and ankle bones received strength. E imediatamente os seus pés e os seus tornozelos receberam vigor. And the crowd came together. E então a multidão se ajuntou. They said, we thought we'd got rid of that fanatic called Jesus. E eles disseram, nós pensamos que nós tínhamos ficado livres daquele fanático chamado Jesus. And Peter waxed bold, E então Pedro, de uma maneira muito like you ousada, can do when the devil picks on you, como você pode fazer quando o diabo estiver te said, atormentando. you killed the wrong man. Vocês mataram o homem The errado. one you killed was the Son of God. O que vocês mataram foi o Filho do Homem. He died for us. Ele morreu por nós. But now he's come back from the dead Mas agora ele voltou de meio aos mortos to give us repentance and remission of sin. para nos dar a remissão dos nossos pecados. And if you want to know how this fella got healed, E se vocês quiserem saber como que esse homem foi it's curado, for the name of that man that you killed, é no nome daquele homem que vocês but who is mataram, alive again. mas que está vivo Because he's novamente, in us. porque ele está em nós. Hallelujah. By Aleluia. his name, Pelo seu that nome. man is healed. Glory to God. Glory to God. And the world went into shock. E o mundo ficou chocado. The man we killed has come back from O homem que nós matamos voltou dentre os mortos. And these guys say, E esses homens dizem he's alive in me.
que ele está vivo neles. That's the greatest revelation in the New Testament.